Milhões de pessoas no mundo inteiro estão apostando numa revolução, uma tecnologia que promete transformar o corpo, devolver a saúde e entregar aquilo que tanta gente persegue há anos: o emagrecimento de verdade. As canetas de emagrecer, como a semaglutida e a tirzepatida, explodiram e viraram o assunto do momento. Todo mundo conhece alguém que está usando ou pensando em usar. E eu vou te dizer a verdade nua e crua, sem rodeio. Elas funcionam. A ciência é clara nisso, e os resultados impressionam. Eu não vim aqui demonizar a caneta nem te dizer para jogar fora, isso seria desonesto. Mas existe uma parte dessa história que quase ninguém está te contando. Existe um preço biológico que você pode estar pagando agora sem nem perceber. E é sobre esse custo oculto, o lado da caneta que ninguém te avisou, que eu preciso conversar com você nos próximos minutos. Fica comigo até o final, porque o que vem lá na frente pode ser a informação mais importante para quem quer emagrecer sem se prejudicar. A decisão de usar ou não a caneta é sua e do seu médico, mas ela tem que ser consciente, com os dois lados da história na mesa. Para entender o preço, você precisa entender como a caneta funciona por dentro, e é mais simples do que parece. Imagine um hormônio chamado GLP-1, que o seu próprio corpo já produz naturalmente toda vez que você come. Ele faz três coisas: avisa o seu cérebro que você está satisfeito, ajuda a controlar o açúcar no sangue e principalmente faz o seu estômago esvaziar mais devagar. As canetas imitam esse hormônio o tempo todo, não só na hora da refeição. É como se elas convencessem o seu corpo o dia inteiro de que você acabou de comer. A fome despenca, você se sente cheio com muito pouco e o resultado aparece rápido. Em estudos publicados no New England Journal of Medicine, a perda de peso chegou a cerca de 12% com a semaglutida e a até 18% com a tirzepatida. Para você ter noção, é uma quantidade de peso que dieta e exercício sozinhos quase nunca alcançam, e quando alcançam, levam muito mais tempo, e não para no peso. Essas medicações também ajudam no controle do açúcar no sangue e na gordura acumulada no fígado. Por isso, o entusiasmo todo faz sentido. O poder é real, a promessa é tentadora. Só que preste atenção nisso. É justamente esse mecanismo, essa mágica de desacelerar o corpo, que cobra a conta em silêncio. Quase todos os custos que eu vou te mostrar nascem daí. E o primeiro deles já começa a aparecer bem ali no seu sistema digestivo. Cerca de 70% das pessoas que usam semaglutida sentem alguma coisa no aparelho digestivo: náusea, enjoo, vômito e, muito comum, a prisão de ventre. Repare no número: 70% é a regra, não a exceção. A boa notícia é que, na maior parte dos casos, são sintomas leves a moderados e eles tendem a melhorar depois das primeiras semanas, à medida que o corpo se acostuma e a dose vai subindo aos pouquinhos. Ou seja, costuma piorar antes de estabilizar, e quem desiste no pior momento larga bem na hora em que ia melhorar. A constipação é a que mais merece atenção, porque muita gente passa dias sem evacuar e fica com a barriga inchada e desconfortável. Aí a receita é simples e prática: capriche na água, nas fibras, nas frutas e no movimento do corpo. Isso já resolve boa parte dos casos e evita que a prisão de ventre vire uma bola de neve. Mas tem um alerta que quase ninguém comenta, e esse pode ser decisivo. Como a caneta deixa o estômago mais lento, ela muda uma regra básica de segurança dos exames e das cirurgias. Se você usa a caneta e vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia ou qualquer procedimento com sedação, avise o seu médico e o anestesista, sem falta. Por quê? Porque mesmo depois das horas de jejum, o seu estômago pode ainda estar com comida dentro, e na sedação existe o risco de esse conteúdo subir e ir parar no pulmão. É uma complicação grave e ela é evitável com uma coisa só: um aviso. Imagine descobrir isso em cima da hora, já na sala do procedimento. Bem melhor chegar lá com a informação na frente. Só que, por mais importante que esse alerta seja, ele ainda é a ponta do iceberg. O verdadeiro custo da caneta é diferente. Ele não aparece na balança, não dói e não te incomoda no começo. Ele age em silêncio, e é exatamente sobre ele que você precisa ouvir agora. Enquanto você comemora cada quilo que some na balança, uma coisa importante pode estar acontecendo em silêncio, sem nenhum aviso. Parte essencial do seu corpo, a sua massa muscular, pode estar indo embora junto com a gordura. E aqui eu preciso ser bem honesto com você, porque existe muito exagero e muito terrorismo por aí. A caneta não sai por aí derretendo o seu músculo de propósito, como se fosse um veneno. Não é isso. O que acontece é o seguinte: quando a gente emagrece muito rápido, parte do que se perde não é gordura,
é a chamada massa magra, que inclui água, outros tecidos e sim também músculo. Isso acontece em qualquer emagrecimento acelerado, com ou sem caneta. E por que a caneta agrava? Porque ela corta tanto a sua fome que fica fácil comer proteína de menos. E sem matéria-prima e sem estímulo, o corpo entende que pode abrir mão de parte da musculatura. O problema então é o tamanho da perda. Revisões científicas mostram que algo entre 15% e 40% de todo o peso que você perde pode vir da massa magra e não da gordura. Pensa numa reforma. Você quer derrubar a parede velha, que é a gordura, não as vigas que sustentam a casa, que são o seu músculo. E é aí que a conversa deixa de ser sobre estética e passa a ser sobre a sua vida. Porque músculo, principalmente depois dos 45, dos 50 anos, não é vaidade, é saúde de verdade. É a sua força para levantar da cadeira, para subir uma escada sem se cansar, é o equilíbrio que te protege de quedas, é o seu metabolismo queimando energia a seu favor e vai muito além do dia a dia. Estudos de acompanhamento, feitos com milhares de pessoas ao longo de anos, associam ter menos massa muscular a um risco maior de mortalidade, ou seja, menos músculo está ligado a menos anos de vida com autonomia e independência. Por isso, perder músculo demais é, na prática, trocar gordura por fraqueza. E tem um detalhe cruel nessa história: a pessoa que emagrece muito rápido, perde músculo e depois reganha o peso, geralmente recupera a gordura, mas não recupera o músculo na mesma proporção. Ela volta mais pesada de gordura e mais fraca do que começou. É o famoso efeito sanfona, só que com um agravante. Cada ciclo desses tende a te deixar com menos músculo do que antes. Então a pergunta que fica é essa: você está disposto a pagar esse preço invisível? E a melhor notícia do vídeo é: você não precisa pagar. Dá sim para emagrecer com a caneta protegendo o seu músculo, e não é nenhum bicho de sete cabeças. São três pilares, simples de entender. O primeiro é proteína, todos os dias, sem falha. A faixa recomendada fica entre 1,2 e 1,6 grama por quilo de peso corporal. Na prática, para uma pessoa de 70 quilos, isso dá algo em torno de 85 a 110 gramas de proteína por dia. E aqui mora a armadilha. Como a caneta tira a sua fome, é facílimo comer proteína de menos sem perceber. Então isso tem que virar prioridade consciente em toda a refeição: ovo, frango, peixe, carne, iogurte e, se precisar, um whey para fechar a conta do dia. Não precisa ser complicado, precisa ser constante. O segundo pilar é treino de força, e presta atenção, porque muita gente erra aqui. Não é a caminhada nem o aeróbico que salvam o seu músculo. É a musculação, o exercício com peso de 3 a 4 vezes por semana. É o estímulo do peso que faz o corpo entender que aquele músculo é necessário e precisa ser mantido. O aeróbico é ótimo para o coração, mas ele não manda esse recado de manutenção para o músculo. Estudos mostram que treinar força durante o tratamento ajuda a preservar e, em muitos casos, até a melhorar a sua força enquanto você emagrece. E o terceiro pilar é acompanhamento de verdade. Manter a vitamina D em dia, dentro da faixa que o seu médico considerar ideal para você, e ajustar dieta e suplementação sempre com orientação profissional, nunca por conta própria. Junta os três: proteína, força e acompanhamento. Caneta sem esses pilares te emagrece por fora e te enfraquece por dentro. Com eles, você perde gordura e sai mais forte do que entrou. Então leva essa ideia com você. A caneta é uma ferramenta poderosa, talvez a mais poderosa que já existiu para emagrecer, mas ela não faz o trabalho todo sozinha. Ela cuida da gordura. Proteger o músculo é com você. E emagrecer de verdade nunca foi só pesar menos na balança, é chegar mais forte, mais funcional e com mais saúde lá na frente, daqui a 10, 20 anos. Se esse vídeo abriu a sua cabeça, faz uma coisa por mim. Deixa o teu like, se inscreve no canal para não perder os próximos e compartilha com aquela pessoa que você conhece que está usando a caneta. Pode ser exatamente a informação que faltava para ela emagrecer sem se enfraquecer.